Boa noite a todos. Boa noite. Tem alguém pela primeira vez na nossa casa que esteja visitando? Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de iniciar com os recados e avisar que já na próxima semana nós vamos ter a presença do Rogério com o Evangelho cantado. Então, estão todos convidados para participar presencialmente. O segundo recado sobre a cesta básica, que é uma ação que nós temos todo último domingo de cada mês aqui na casa. Fazemos entrega de cestas para aproximadamente 40 famílias. Essas famílias são assistidas e os itens da cesta básica, nós temos uma relação que está ali, quem quiser contribuir, puder, só pegar o item com 1 quilo de alimento para poder contribuir para a cesta, para esse trabalho tão bonito da casa. Nós temos também o Bazar da Pechincha, que nós recebemos, quem puder trazer sapatos, roupas, utensílios em boas condições de uso para doar para a nossa casa. Existe o bazar, esses itens são vendidos e também são doados para as famílias assistidas. Então, o que for vendido, essa arrecadação é revertida para a manutenção da nossa casa. Então, toda doação sempre é muito bem-vinda também. O próximo recado sobre o nosso lar de Santo André, que é uma casa de assistência ao idoso, é nossa parceira. Então, aquela nota fiscal que você pega no supermercado, no posto de gasolina, que você não coloca o seu CPF, você pode trazer para cá para fazer a doação dessa nota fiscal para eles, que eles conseguem cadastrar e reverter isso também, essa arrecadação para a manutenção da casa deles. Quem quiser conhecer a casa também em Santo André, sejam todos muito bem-vindos lá. Acho que os recados são esses a princípio, outros recados foram passados aqui na TV, então eu não podia esquecer da próxima semana do Evangelho cantado. Então eu convido a todos que possam fechar os olhos. Nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Vamos vibrar por todo o nosso planeta. Vamos vibrar pelos países que estão hoje em conflito. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, pelo estado de São Paulo e por nossa cidade de Mauá. Vibremos também por essa casa que nos acolhe, o nosso bairro, as nossas casas. Vibremos por nossos familiares e por nós mesmos. Vamos juntos orar. Senhor, estamos aqui reunidos para buscar a luz e o aprendizado. Que a paz do Evangelho nos envolva e que os bons espíritos nos assistam nessa nossa jornada. Que assim seja. Vamos acompanhar a nossa irmã Márcia Wiener, que hoje fará a palestra com o tema Preces Pagas. Seja bem-vinda, Márcia. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus possa nos envolver e que possamos sair daqui muito melhor do que aqui nós chegamos. É com muita alegria que retorno a essa casa tão querida. Agradeço o convite. E o tema da noite de hoje é muito importante, como todos os outros do Evangelho. Então é mais uma conversa, um diálogo. Nós vamos pensar um pouco sobre o que Jesus nos trouxe nesses ensinamentos da noite de hoje. E o que nos fala hoje o Evangelho está no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, dai de graça o que de graça recebestes, já começa falando sobre como nós devemos agir. Então, as preces pagas. Mas vamos voltar um pouquinho para a gente entender um pouco mais sobre o que são essas preces pagas. Por que motivos elas existem, se existiam antes, se existia agora, né? E nós queremos que não exista mais. Vamos entender um pouco o porquê. Então, no primeiro item, ele vai falar sobre o dom de curar. Então, Jesus pede que os seus discípulos vão curar os enfermos, cuidar deles. Limpai os leprosos, como era chamado naquela época. Ressuscitai os mortos, isso também é preciso ser comentado um pouco. Expulsai os demônios. Então, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Mateus capítulo 10, versículo 8. Então, ele está querendo dizer que dava para ser cuidado aqueles enfermos, curados até. Então, ele está falando de uma capacidade que eles iam ter. Ele está enviando os seus discípulos para essa tarefa, certo? E ele pede que sejam expulsos esses demônios. Era como era chamado naquela época os espíritos maus, os espíritos ignorantes, aqueles que estavam causando algum problema. Então nós já sabemos pela doutrina dos espíritos que não existem esses demônios, como aprendemos anteriormente em outras religiões, porque todos somos espíritos, certo? Todos, sem exceção. E nós fomos criados simples e ignorantes para o aprendizado, para o desenvolvimento. Alguns vão escolher alguns caminhos tortuosos, né? Vão escolher fazer o mal, porque Deus não determina que ninguém faça mal. Nós temos todos esses ensinamentos que foram trazidos desde o princípio. Quantos profetas nos trouxeram os ensinamentos do que a gente precisava fazer aqui na Terra. E depois veio Jesus, o mestre dos mestres, nos ensinar. Mas não apenas falar, exemplificar. Então, ele, Jesus, foi e é o Espírito mais perfeito que pisou aqui na Terra. Ele é o nosso modelo e o nosso guia. E aí ele prossegue. Não fazer dele um meio de comércio, nem de especulação, nem um meio de vida. Então, todos esses dons ou capacidades que nós temos são para o auxílio do próximo. Tudo bem. Então, voltando um pouquinho. Então, todas essas capacidades, seria melhor falar capacidade do que dons. Porque a mediunidade, ela é uma capacidade orgânica. Então, em algum grau, todos nós somos médiuns. Certo? Nem que seja por intuição. Todos nós temos essa capacidade orgânica. Só que em alguns isso é mais desenvolvido, é mais aflorado. São aqueles médiuns que precisam, como se pode dizer, trabalhar. Ele tem uma tarefa mais específica. Seria isso. E os discípulos foram ali escolhidos, não por acaso, porque o acaso não existe, para dar continuidade à tarefa, à divulgação do Evangelho. Certo? Porque Jesus veio, a sua tarefa durou 3 anos e ele precisava dar continuidade. Então, aqueles espíritos foram escolhidos previamente. Não foi nada feito ao acaso. Por isso, nós vamos ver que eles aceitaram rapidamente. Não teve nenhum que falou assim, eu vou pensar, né? Vou dar um tempinho, depois eu te falo. Não foi assim. Jesus chamou e eles prontamente atenderam. Então,
que preces pagas? De onde será que vem isso? Eu vou ler um pequeno trecho aqui do Evangelho para que a gente possa conversar um pouquinho melhor sobre isso. Então diz assim: disse em seguida a seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que se exibem, passeando em longas túnicas, que adoram ser saudados em lugares públicos, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nas festas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. Essas anotações foram feitas por Lucas, por Marcos e por Mateus. Então, três deles anotaram isso. E quando a gente vê algum assunto colocado de uma forma mais incisiva, é para que nós possamos ficar mais atentos. É porque é muito importante para cada um de nós. Porque quando Jesus falou, ele falava ali para aquela multidão. Quando ele ensinou, ele ensinava às vezes mais reservadamente aos discípulos. Mas tudo isso chegou até nós. Por quê? Porque se nós formos parar para pensar, todos nós somos irmãos e seguidores de Jesus. Não é à toa que nós estamos aqui, para aprender. Saímos nessa noite fria, estamos aqui. Poderíamos estar em casa ou em qualquer outro lugar fazendo outra coisa, mas nós estamos aqui para aprender um pouco mais. E aí, essas pessoas, elas cobravam essas preces. Então, se alguém tinha uma dificuldade, ela dava ali um valor e aquela pessoa ia orar. Podia ser uma prece mais longa ou mais curta. E aí, aqui é chamada a atenção se isso é válido, é correto. Por quê? O que nós precisamos fazer para orar? E aqui os Espíritos nos dizem que é preciso que a gente faça isso de coração. Nós precisamos colocar o nosso sentimento. Não são só palavras e não é a quantidade de palavras. Em algumas religiões tem essa compreensão de que longas preces repetidas, muitas vezes durante um longo tempo alcançaria melhor ao Pai. E nós sabemos que não é pela quantidade de palavras. Porque se fosse assim, vamos supor, e quem não pode falar? Não consegue fazer uma prece? Não consegue atingir o objetivo? Então, se o objetivo da prece é entrar em comunicação com algo superior, por que algum de nós, leigos, qualquer um, somos todos filhos do Pai, por que nós não podemos chegar nessa condição de falar? E também foi nos ensinado que nós precisamos de uma reverência muito grande, às vezes de sacrifício, às vezes de jejuns, aquelas abstinências. Às vezes, fazer sacrifícios físicos até. Será que nós precisamos disso para falar com o Pai? Que é puro amor, que é misericórdia. Então, para que usar esses intermediários, essas pessoas? E aqui, Jesus chama bem a atenção, porque eles eram os intelectuais da época, os escribas, os que sabiam ler, escrever, falar bonito nas praças públicas, muito bem vestidos. Ele chama atenção na vaidade, que eles queriam ser cumprimentados, estar em evidência. Mas nas bem-aventuranças, o que Jesus nos chama atenção? Que nós precisamos trabalhar a humildade. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacíficos, os pacificadores. Então, existia na época
aquele conceito de que se alguém ficava ali viúvo e tinha uma fortuna, tinha bens, aquela pessoa passava por uma dificuldade, então ela pagava e eles exploravam, sabendo da quantidade de dinheiro, de propriedades que aquelas pessoas tinham, pediam mais ainda. Ou seja, devoravam aquelas casas a pretexto de conseguir algo. Então Jesus, ele ensina aos discípulos como orar. Ele fala ali aquela oração que ficou para nós, que nós conhecemos como o Pai Nosso. Então é louvar, é agradecer, é pedir, mas acima de tudo é abrir o coração. Porque se por um acaso, numa outra religião, ou um leigo, nem conhecer o Pai Nosso, não vai alcançar? Vai. Ele vai alcançar essa comunicação. Nós conseguimos fazer isso diretamente. É só colocar em prática essa amorosidade que nós já temos, trabalhar a nossa humildade, para que possamos fazer essa ligação. É uma comunicação e qualquer um pode fazer. Então, se nós lembrarmos de uma passagem quando Pedro ele sai do templo e ele está ali acompanhado de outro discípulo, isso depois de Jesus já ter saído aqui do plano da terra, né? Da terra, vamos dizer assim, plano físico. E ali havia o costume de se pedir esmolas, era chamado esmola. Então aquelas pessoas que tinham dificuldades físicas ficavam ali aguardando, pedindo um auxílio. E aquele homem vai e pede algo para Pedro. E Pedro procura nas suas vestes ali, na sua bolsinha, né, onde ele carregava o seu dinheiro, e ele não tinha nada de material para oferecer. Mas Pedro já tinha acumulado e aprendido do mestre o que era importante, o que ele poderia dar. Ele já tinha fé bastante, o suficiente e amorosidade para auxiliar. Então ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E aquele homem que não podia ali se movimentar, não podia andar, então ele fala, ele ande. Ele dá uma ordem ali. De todo o que? O seu coração. E imediatamente o homem é curado. E conta-se que depois que aconteceu isso, é lógico que as notícias correm. Que bom que as boas notícias também correm. Então, várias pessoas começaram a ficar ali. E quando Pedro entrava, eles aguardavam. Ele passava e dizem que até a sombra dele curava. O poder do magnetismo, o poder do amor. Então, ainda hoje em dia, existe o absurdo de se cobrar. Se cobram por muitas coisas. Essas coisas que são coisas santas, coisas divinas dadas por Deus. E Deus dá conforme nós necessitamos. Não é sempre como nós queremos ou quando nós queremos. Porque às vezes o que nós pedimos nem vai ser bom para nós naquele momento. Muitas coisas nós pedimos e até conseguimos. Porque às vezes de tanto pedir, às vezes até conseguimos. E mais para frente a gente vai ver que aquilo não foi bom. Então, quando Jesus orava, ele falava: Pai, fazei a tua vontade. A tua vontade. E não a minha. Dando exemplo para nós. Sabemos que é difícil para nós, não é? A gente quer que seja feita a nossa vontade. Geralmente é assim. Estamos ainda em aprendizado. Mas tem uma lição no livro Caminho, Verdade e Vida, é a lição número 101, Tudo em Deus. E Jesus diz o seguinte:
eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. João, capítulo 5, versículo 30. Ele estava dizendo que o que ele fazia e o que ele falava, ele recebia do Pai. E era Jesus. Jesus falando isso. Ele estava ali exemplificando, mas mostrando para nós o quê? A humildade. É claro que ele tinha o poder da cura. Quantos ele não curou? Mas ele dizia que aquilo ele recebia do Pai. E ele transmitia. Então é muito importante nós termos fé em Deus, mas também fé em nós. Fé em nós mesmos. Porque Deus é amor. Se não fosse assim, ele não teria enviado Jesus. E não foi fácil um espírito que não precisava encarnar aqui na Terra. Ele já era puro, já tinha atingido todo o patamar que precisava. Então ele veio aqui no meio da ignorância, no meio da maldade, doar-se. Ele se doou para nós. E é por isso que nós estamos aqui, para aprender um pouco mais e para a gente entender que qualquer um de nós pode e deve se abrir com o Pai. Há uma passagem também que ele vai falar sobre a oração e sobre as ofertas. Então ele falou que se alguém tiver que fazer uma oferta, que se fazia naquele lugar ali no templo, né? Então se você tiver qualquer coisa contra o seu irmão tiver qualquer coisa contra você, a recomendação dele foi: deixa aqui a sua oferta, vai lá, se entenda com seu irmão, ou peça perdão, desculpa, ou desculpe ele. Ou seja, fique em paz. Perdoe. Sinta-se limpo de coração. Depois pegue a sua oferta e leve ao templo. Então, vamos trazer para os dias de hoje. Nós somos o templo onde mora Deus, nosso Pai. E como é que nós podemos fazer uma prece agradável a Deus se nós estivermos cheios de mágoa, de ódio, com sentimento de vingança, com intolerância com o nosso semelhante? Como isso vai ser agradável? É como se tivéssemos num vaso de barro ali aquela água suja e quiséssemos tirar dali água limpa, sem esvaziar aquilo, sem limpar aquele vaso. Então, nós não poderíamos fazer isso. É por isso a recomendação do Mestre. Dai gratuitamente, o que de graça recebestes. Não podemos cobrar pelo que vem do Pai, pelo que nos é dado como empréstimo, como misericórdia. Então, todas as pessoas que fazem isso, elas estão completamente enganadas. Elas estão cheias ainda de egoísmo e não compreenderam que nós não podemos prometer algo que vem do Pai. Por exemplo, se alguém está doente e quer a cura para si, para um parente, para um ente querido, quem pode garantir uma cura? Quem pode? Nós aqui do plano físico. Nenhum médico pode garantir uma cura total. Não é? Por quê? São vários os fatores. Então, nós precisamos entender que estamos em conexão com o Pai. E Jesus faz mais uma recomendação muito interessante. Ele diz o seguinte: quando for orar, diz, não vão para as praças públicas, não fiquem gritando, não façam muito alarde. Entrem no seu quarto. Entrem no seu quarto e falem com o Pai. E o Pai que lhe ouve, Ele vai lhe ouvir e vai lhe atender os seus pedidos.
E mais uma vez nós vamos insistir. Ele vai atender segundo as nossas necessidades, ao que é melhor para nós. Porque ele, sendo a perfeição, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E cada um de nós tem uma necessidade diferente. Por isso que às vezes a gente fica pensando, bom, isso é bom para mim, eu gosto de amarelo, vou comprar uma roupa amarela, vou dar de presente aqui pro meu amigo uma roupa amarela. E se meu amigo não gosta de amarela, né? Gosta de vermelho, gosta de preto, de outra cor. Então, mesmo para os nossos filhos, os que estão nossos filhos, mesmo para eles, eles têm o direito de fazer suas escolhas. Os nossos cônjuges, os nossos amigos, a nossa parentela. Cada um de nós é único e precioso para o Pai. Então, Ele vai nos dar o que é melhor para nós. Porque Jesus foi tão obediente, mas tão obediente, que Ele cumpriu a sua tarefa do começo ao fim. Escolheu ali aquelas pessoas. Inclusive, Ele escolheu um outro discípulo, que depois se tornou um verdadeiro apóstolo, porque ele ensinou e exemplificou. Paulo, o apóstolo. Então, ele estava ali como um perseguidor, ele entendia o que era poder. Paulo entendia o que era poder. Ele tinha um conhecimento muito grande para a época. Mas chega o momento dele ser chamado. E a partir daquele momento, ele entra na cidade. Não é assim? Porque ele pergunta, o que queres que eu faça? Mas Jesus já não diz, você vai ter que fazer isso, isso e isso, passa uma lista para ele. Não. Entra na cidade e lá te será dito o que tem que fazer. Então, nós precisamos trabalhar a paciência, a benevolência e tantas outras virtudes no nosso dia a dia, trabalhar, fazer a nossa reforma interior, que não é fácil. Nós não vamos conseguir resolver todos os problemas, todas as dificuldades numa só existência. Por isso a bênção da reencarnação. A gente vai se aprimorando cada vez mais. E devemos buscar na oração esse alimento. É o alimento da alma, da mesma maneira que nós precisamos do nosso pão de cada dia para nos alimentarmos, nós precisamos do trabalho, nós precisamos das amizades, da família, de tantas coisas terrestres. Nós precisamos da oração para fazer essa conexão com os nossos instrutores espirituais, aqueles nossos amigos, espíritos designados que cuidam de nós, que ficam torcendo para a gente fazer a coisa certa. Eles nos amam e ficam felizes quando a gente consegue acertar. Então Jesus deixou o exemplo. E mais um exemplo tão singelo, que foi aquela dádiva da viúva. Então aqueles homens mais ricos, mais poderosos, puderam dar mais. Colocaram ali para fazer um barulho, muitas moedas no gasofilácio. Mas aquela viúva pegou a sua moedinha e colocou lá. E Jesus pergunta, quem foi que deu mais? E é lógico que todos aqueles que estavam vendo falaram que eram os outros, não é? Como não pensar assim? E ele disse não. Quem deu mais foi ela. Porque os outros deram do que sobraram. Ela deu do que ia lhes fazer falta. Ela deu aquilo que poderia ser, que ia servir para alimentá-la durante dias. Ela não sabia quando ela ia conseguir. Uma outra condição para conseguir aquele dinheiro. Então,
quando Jesus ora, quando ele orava, quando ele subia ao monte, ele ofertava tudo o que ele fez no dia. Tudo. Nós podemos fazer isso. Ofertar tudo o que nós fizemos no dia. A gente pode e deve orar quando amanhece o dia, para que a gente possa ter força, inspiração para fazer o que há de melhor. Orar durante as orações. Orar quando vamos dormir, para estarmos bem acompanhados pelos nossos instrutores espirituais. E nunca, jamais, cobrar. Ninguém deve cobrar o que é empréstimo, o que é dádiva de Deus. Porque Deus é amor. Então vamos amar, vamos exemplificar, vamos aperfeiçoar esses nossos sentimentos. Porque um abraço é algo tão importante, é uma dádiva importante. Uma palavra, tudo é dádiva. Um auxílio material, como a nossa companheira aqui disse, quem tiver uma roupa num frio desse para fazer uma doação, para uma casa como essa que tem um trabalho de caridade, que importância que tem isso? Isso é dádiva. Doar algum alimento para quem está em necessidade. E aí, para fechar, vamos lembrar de uma passagem maravilhosa. Então, Jesus está ali, no meio da multidão, ensinando, e já foi ficando tarde, e eles estavam longe já, de onde poderiam se adquirir alimentos. E os discípulos preocupados: mestre, precisamos mandar embora essas pessoas, porque estamos longe. Eles vão ficar com fome, não é? E Jesus pergunta: o que eles têm para oferecer? Alguém tem alguma coisa a oferecer? E ali é encontrado os pães, os peixes, e ele multiplica aquilo. Então, quando formos orar, vamos oferecer algo de nós. Falarmos com o Pai, como falamos com a nossa mãe, com o nosso pai aqui, não é? Não precisamos de belas palavras, mas abrir o nosso coração. Senhor, me abençoa, Senhor, me ilumina, me inspira, que eu possa ser um instrumento do teu amor aqui na terra, que eu possa fazer melhor hoje do que eu fiz ontem. E me fortaleça se eu tiver que passar por alguma provação. Que eu sinta a tua presença. Que os bons espíritos estejam sempre a me inspirar. Que eu encontre boas pessoas no meu caminho. Somos todos irmãos. Que eu consiga perdoar. E que daqui a pouco eu consiga até nem mais me magoar. E tenhamos certeza, a certeza que Ele vai nos dar o que nós precisamos. Porque Ele é amor, acima de tudo, e misericórdia. Que a sua paz possa nos envolver, que a gente possa levar essa paz para os nossos lares, na certeza de que estamos sempre com Deus, com Jesus, esse mestre de amor, que foi e é nosso irmão, nosso mestre e nosso guia. Muita paz a todos e muita gratidão. Vamos agradecer as palavras da nossa irmã Márcia, que nos trouxe tantos bons exemplos do Evangelho. Eu convido novamente a todos para fecharem os olhos. Vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus. E vamos agradecer a todo o ensinamento que nos foi passado hoje. Vamos agradecer a Maria Reis e a toda a espiritualidade amiga que nos amparou e auxiliou essa noite. Que possamos ir em paz para nossas casas e continuar na paz do Evangelho. Assim seja.
Eu vou pedir a todos para aguardar o momento do passo, que vai ser na sequência.